Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema de hoje é pecado não ler, não estudar as Escrituras? É não ler a Bíblia um pecado? Bom, é para a gente pensar. Eu queria trazer para vocês aqui um resumo um pouco sobre essa questão do tempo, sobre essa questão de não ler, de não dar atenção às coisas de Deus. Tá? Mas antes, deixe o seu like, toca no sininho, ative as notificações aí, compartilhe essa mensagem. Replica, passa adiante, tá bom, querido, minha querida? Faz isso, tá bom? Nós estamos aprendendo junto e este canal, ele não é meu, esse canal é nosso. Aliás, tudo na vida não é meu, é nosso, porque foi Deus que deu. Beleza? Vamos lá? Vamos ser missionários? Vamos passar adiante as boas novas? Embora então, vamos lá. É não ler a Bíblia um pecado? Essa é a pergunta. Pecado é qualquer palavra, pensamento, motivação ou ação que carece da glória de Deus, que não dê glórias a Deus. Então tudo que nós fizermos, pensarmos em fazer, que não glorifica a Deus, é uma forma de pecado. É um erro. Tá bom, gente? Então vamos pensar nisso, tá? Então Romanos 3:23 fala sobre essa falta, né? Porque pecado não é só quando você faz, mas pecado é quando nós sabemos o que é para ser feito e não fazemos. Deixamos de fazer, deixamos de praticar. Ok? Então vamos lá? Então tá certo. Pecado é quebrar a lei de Deus. Pecar é quebrar a lei de Deus. Pecar é ir contra os decretos e a natureza do próprio Deus. Então, que nós devemos sim ler a Bíblia, nós devemos sim estudarmos as Escrituras. Porque à medida em que eu leio, que eu estudo as Escrituras, eu vejo o quanto eu preciso mudar, o quanto eu preciso de mudança. Então vamos lá. O próprio fato de Deus ter inspirado a sua palavra e garantido a sua preservação nos séculos dos séculos até os dias de hoje, isso mostra que há uma importância sim de nós lermos as Escrituras. Isso vai de mim, isso vai de você. Tá certo, gente? Então, pecado começa no coração. E é aí que Deus olha. 1 Samuel 16:7. Jeremias 17:10. E Romanos 8:27. Dá uma lida, volta o vídeo e confirma na sua Bíblia sobre esse tema. Então o que está dizendo aqui? Se não estivermos lendo a Bíblia, porque não estamos interessados em que Deus tem e o que Deus tem e o que Deus diz para nós, o que Deus tem a dizer para cada um de nós. Se eu não leio, se eu não estudo as Escrituras, logo eu não quero saber como Deus é e como funcionam as coisas de Deus. Tá? Então a Bíblia, sim, a Bíblia deve ser lida e deve ser estudada. Quando nós falamos ou pensamos que não precisamos ler a Bíblia, somos culpados de orgulho. Achamos que já sabemos demais. Achamos que não é preciso. Mas se Deus escreveu as Escrituras e deixou a Bíblia, é porque é para ser lida, é para ser estudada. É porque nela nós encontramos o sentido para a vida. Nela encontramos o sentido, a bússola, a direção, a luz, o sal da terra e o caminho que leva para os céus de Deus. Tá? Então assim, nós não precisamos ficar pensando se devemos ou não devemos ler as Escrituras, tá? Se não estivermos lendo a Bíblia, é porque não conseguimos encontrar tempo ou não consideramos importante ler a Bíblia. Somos culpados de ter propriedades erradas, somos culpados de mau funcionamento do tempo, de gastar nosso tempo de forma errada. Então, o que diz Mateus 6:33? Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Lucas 12:48. Deus espera que investamos nosso tempo, recursos, paixões e serviço naquilo que tem o valor eterno. Tá? Naquilo que tem o valor eterno.
Então, as coisas de Deus, a palavra de Deus tem valor eterno. Aqueles que têm a palavra de Deus na ponta dos dedos responderão a Ele pelo que fizeram, dessa forma ou não. Então, muito será cobrado de quem muito sabe. Pouco será cobrado de quem pouco foi dado. Mas todos serão, de alguma forma, responsabilizados. Porque Deus deu a um dom, 3 dons, 5 dons. Ler a Bíblia, estudar as Escrituras, é para todo crente nascido de novo. É para todas as pessoas. Não é apenas para um pastor, um líder. Não, todos. Todos nós devemos ler as Escrituras. Lá em Timóteo diz que todas as pessoas, todo crente, deve ser ou se preparar através das Escrituras. Para saber responder, para estar pronto para quando alguém precisar, quando alguém necessitar de uma palavra, você ter uma palavra para ela. Você ter um conselho de Deus. O mundo carece do conselho de Deus. E os crentes, os cristãos, infelizmente, é com pesar, não leem, não estudam e não sabem responder. Não sabem responder. Usam muito mal o seu tempo. Gastam o seu tempo com coisas deste mundo, com coisas fúteis, com a cultura inútil desse século. Tá? Então vamos lá. No Salmo 119, o que diz o Salmo 119? Vamos dar uma olhadinha? Vamos confirmar? No Salmo 119, que é todo sobre a palavra de Deus, o salmista diz o seguinte: aprende, considera, cumpre, narra, medite na palavra de Deus. Salmo 119, 6 e 8, 13 e 15. Todas essas ações presumem uma leitura da Bíblia. Não apenas a leitura, mas o desejo profundo de conhecer a palavra de Deus e aplicá-la à vida e compartilhar a outros. Tá? Então a palavra de Deus não é apenas para que eu saiba, mas para que todos nós saibamos e passamos adiante as boas novas. Além do exemplo do salmista aqui, todo crente é instruído a procurar apresentar-se diante de Deus como um obreiro que maneja bem, que está preparado e que não se envergonha, 2 Timóteo 2,15. Então, 2 Timóteo 2,15 tem esse privilégio, mas também esse mandamento. Devemos sim procurar a Deus. E só vamos conhecer Deus de verdade através da sua palavra, através das Escrituras Sagradas. Ok? Até aqui deu para entender? Então, ler e estudar a palavra de Deus nos equipa, nos prepara melhor para lidarmos com os desafios da vida. Evita pecados de omissão, de não ler, de não ter tempo para com Deus. Então, não é desculpa você não ler a Escritura, porque você tem tempo. Você tem tempo para a cultura inútil. Você tem tempo para ficar o dia inteiro aí no Face, no WhatsApp, nos grupos. Como é que você não tem tempo? Não é desculpa. Você tem tempo sim. E a Bíblia, ela pode ser impressa no papel, como ela pode ser aí no seu tablet, no seu smartphone, tá bom? Então a Bíblia você pode baixar e pode estudar, tá bom? Então vamos lá, um pedacinho mais? Vamos lá. Então, além do Salmo 119, 11, né, que contribui para as questões espirituais e o crescimento, 1 Pedro 2,2. Leia também 1 Pedro 2,2, ok? Então, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é ontem, hoje e para sempre. Eu disse em outro vídeo que a palavra de Deus, ela é viva, contemporânea. Ela é mais atualizada do que o jornal que vai sair no dia de amanhã. Sabe aquela notícia que ainda não saiu? Sabe aquela previsão que ainda há de vir? As Escrituras já estavam adiante. Deus escreveu de trás para frente. Ele é o autor, ele escreveu essa história. Ele escreveu toda a história do ser humano. Toda ela. Ok? Vamos para os finalmente? Então, a palavra de Deus, ela é como uma faca que corta dos dois lados. Ela discerne as coisas do espírito. Ela discerne as coisas da alma, do ser. Ela tem esse poder para discernir. A palavra de Deus é a totalidade de Deus para nós. Ou melhor dizendo, a palavra de Deus
a Bíblia é o suficiente para o ser humano. Não mais que isso. Não precisa mais do que isso. Não é necessário mais do que a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Ok? Então, Hebreus 4:12, também esteja lendo lá. Hebreus 4:12, esteja acompanhando. Seja um bereano. Paulo, quando estava pregando em Bereia, os bereanos estavam lendo, olhando nas Escrituras, nos pergaminhos, nas cartas, nas poucas que existiam naquela época, para ver se o que Paulo estava falando estava de acordo com as Escrituras, com os pergaminhos, com a verdade. Tá bom? Então não engula tudo. Pelo amor de Deus. Não seja preguiçoso, não seja neófito. Não seja nércio. Ouça tudo, retenha o que é bom, leia a Escritura, estude, para ver se de fato você está fazendo conforme a palavra de Deus. Vamos para os finalmente? Então, para os finalmente, como eu disse, de forma bem resumida, para que você possa ter esse conceito. Então, as Bíblias de estudo estão repletas de comentários úteis, até facilita para você. Uma Bíblia de comentário por versículo, por palavras, comentário por texto e contexto, já existe para você todas as ferramentas mastigadas que você pode usar para o reino de Deus, ok? Tiago 4,17, pode ser aplicada a leitura sim, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Eu já adiantei no começo do vídeo para você e agora estou passando para você o endereço. Tiago 4,17. João 17,17 também. Portanto, temos sua resposta. Nós temos a resposta. A palavra de Deus é a resposta. Ele quer que sejamos santificados. Só podemos buscar isso por meio do estudo e aplicação da palavra de Deus. Negligenciar a Bíblia desagrada a Ele sim e nos torna vulneráveis ao engano do nosso inimigo Satanás e do homem que tenta nos enganar. Aqueles que não usam a palavra de Deus nos púlpitos, nos vídeos, nas televisões, nas mensagens, nas pregações. A palavra de Deus ela tem que ser expositiva, ela tem que trazer a verdade. Trazer a verdade de Deus para o coração do homem. Para que haja salvação, restauração, santificação. Então, que você possa ler aí 1 Pedro 5,8. E digo para você, volte para Deus. Comece a conhecer Deus pelas Escrituras Sagradas. Peça ao Espírito Santo, Ele vai te dar, vai te ensinar o caminho, Ele vai te dar a direção, Ele vai começar a trazer ao seu coração o desejo de conhecer Deus através das Escrituras. Não seja um religioso, não seja um crente esquentador de banco de domingo. Seja um convertido e não um convencido. Se você nasceu de novo e você não tem desejo de conhecer Deus, não tem desejo de conhecer as Escrituras, não tem essa vontade, então você deve parar e refletir se você de fato nasceu de novo, se você de fato é um crente convertido, um cristão convertido. Que Deus abençoe seus dias, que Deus abençoe seu fim de semana, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e tudo aquilo que você fizer prospere. Até um próximo vídeo.